sou Adriana Silveira, sou co-criadora do Código das Deusas e nós temos esse programa que é o Hiperfoco. O que é o Hiperfoco para você que está entrando aqui a primeira vez? É um programa que traz terapeutas, pessoas, profissionais liberais, né? Nós falamos também de empreendedorismo, nós falamos de todos os assuntos que são relevantes da atualidade. Hoje nós estamos aqui com a Sandra Pereira, que vai falar sobre psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica. Olha, gente, que lindo. Isso pode ajudar muitas pessoas, gente, que estão nos assistindo. Então, por favor, curta e compartilhe aí com as pessoas que você conhece, porque realmente pode ter uma pessoa da sua família que pode estar precisando desse atendimento da Sandra. Nós estávamos compartilhando ali agora há pouco, né, Sandra? Coisas incríveis que acontecem, né? Eu também sou hipnóloga clínica, que é um trabalho bem diferente do dela, mas a gente se complementa enquanto, né, profissionais, tá? Eu sou coach, sou palestrante também, e agora vou passar a palavra para a nossa queridona Sandra. Se apresente, por favor, o programa é seu. Muito obrigada, Adri. Eu sou a Sandra Pereira, então, psicoterapeuta reencarnacionista, credenciada pela BPR. É um prazer estar aqui, né, na TV Líder do Vale. Sou muito grata pela oportunidade de estar aqui podendo divulgar a maravilhosa terapia da psicoterapia reencarnacionista. Sim, é lindo, né? Eu sou muito fã dessa tua terapia, quero conhecer também mais profundo, porque eu, como hipnóloga, né, a gente trabalha num outro nível, né? É diferente, né? É bem diferente. É diferente. Como isso, Sandra, entrou na tua vida? Como a psicoterapia entrou na tua vida? Conta pra nós, né? As pessoas que nos assistem adoram histórias inspiradoras, né? Porque a gente sempre começa, eu me lembro que a Letícia veio aqui e começou por uma dor, né? Sim. Foi uma dor que fez com que você virasse também uma terapeuta? Também foi uma dor. Na verdade, isso é uma questão meio comum, assim, entre nós terapeutas, Exatamente, né? Porque uma das primeiras coisas que nos move a estudar sobre a dor humana é a empatia, né? Então, a justiça divina, o Criador, Deus, seja lá o nome que tu queira dar. O universo, né? Eles nos proporcionam com que a gente vivencie o que a gente vai poder proporcionar para as pessoas. É verdade. Né? Então, sim, a psicoterapia reencarnacionista entrou na minha vida pela dor. Né? Eu fui uma profissional de mais de 15 anos na área corporativa, trabalhando com recursos humanos, recrutamento e seleção, treinamentos, dinâmicas de grupo, sempre trabalhando com pessoas também. Né? Em função da competitividade, em função das relações ruins, eu estava ficando doente trabalhando em empresas, né? Até um gastro, numa ocasião, me disse que para eu me curar do mal que eu estava desenvolvendo, eu tinha que ou me mudar para o Nordeste ou tirar férias e ir para o Caribe. Né? Então, em vez de fazer isso, eu escolhi trocar de profissão. Exatamente. Né? Porque você não ia curar, né? Você só ia usar uma medida paliativa. Exatamente. Né? Com certeza. Então, esse foi um dos motivos. O segundo motivo, que aí foi o estopim, que realmente eu decidi buscar outras alternativas profissionais, que foi que em 2011 eu me tornei mamãe, né? E veio um menino, a coisa mais linda do mundo, minha riqueza, né? O Paulo, ele está com 7 anos hoje. E ele veio com uma espiritualidade muito ativa, né? Uma mediunidade bastante ostensiva, bastante perceptiva, né? E isso começou a acarretar algumas dificuldades na sociedade, no convívio, dificuldades para ele e para nós como família, né? Então eu tive que buscar atendimentos, eu tive que buscar alternativas para ajudar o meu filho a se compreender, né, a entender o que se passa com ele, a entender a realidade em que ele vive, né? Hoje nós temos duas realidades, a realidade material, ilusória, né, o mundo das ilusões, e a realidade espiritual, né, que circunda todos nós de igual maneira. Aqui no mundo das ilusões a gente tem o mundo espiritual também. Né? E o meu filho percebe tudo isso, né? Percebe o que acontece nas duas realidades. Então, a psicoterapia reencarnacionista, ela veio me explicar a personalidade congênita do meu filho, né? Assim como a minha,
também, porque antes de levar a ele esta terapia, eu me tratei antes, né? Quando a gente faz a formação, a nossa formação é muito prática, né? Então precisa, né? Precisa. Então, no curso de psicoterapia reencarnacionista, a gente fica em torno de 2 anos fazendo regressões. A gente fica em torno de 2 anos discutindo a nossa personalidade congênita junto com os nossos colegas de grupo. E isso realmente nos proporciona um nível muito diferenciado de autoconhecimento, né? De reforma íntima, né? Muitas pessoas me perguntam se tem alguma coisa a ver com a doutrina espírita, né? A doutrina espírita que também prega a reforma íntima, o autoconhecimento. Realmente são doutrinas muito aproximadas, né? Parte-se do pressuposto que quem vem a fazer psicoterapia reencarnacionista tenha que aceitar a realidade espiritual, né? Exatamente. Tenha que acreditar em vidas passadas, né? Em vidas futuras, né? O famoso chavão espírita, da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. A psicoterapia reencarnacionista, de uma maneira ética, nos traz essas respostas, né? Trouxe para mim, está trazendo cada vez mais para o meu filho, e digamos assim, não está resolvendo, porque nenhuma técnica terapêutica resolve as nossas questões, né? Sim. Mas está facilitando. Está facilitando bastante a nossa vida. Na verdade, quem resolve as nossas é nós, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pergunta, né, enquanto nossos clientes, pacientes, as pessoas que vêm nos procurar, é isso, né? Você realmente quer resolver isso, né? Porque às vezes existe um ganho secundário que a pessoa não quer resolver, né, Sandra? É a proposta de reforma íntima, né? Você quer continuar vivendo no mundo das ilusões, onde tudo parece ser, ou você quer realmente ser alguma coisa? Exatamente. Né? E assim, ó, Marlene Roxo, boa noite, minha deusa querida. Boa noite, lindona. A Marlene é do VAP, legal. Inclusive, quero falar, nós vamos estar sorteando 3 bolsas hoje do VAP, tá? Deixa o teu nome e telefone, nós vamos sortear. No próximo programa eu vou estar passando o resultado de quem foi sorteado, certo, gente? Então, e o que é a psicoterapia reencarnacionista? Queria que tu desse um pouquinho mais de detalhe, porque as pessoas, né, me causou bastante estranheza, porque eu não conhecia, eu sou hipnóloga clínica, trabalho com regressão também, e numa outra forma, né, através da hipnose, né, e eu nem tinha presença, já tinha ouvido falar sobre o teu tipo de trabalho, mas eu não tinha presença sobre como ele funcionava. Achei lindo, né, a forma, né, outros acessos, né. Sim. Que acessos são esses, Sandra? Conta para nós. A psicoterapia reencarnacionista é uma nova psicologia baseada na reencarnação, né? Então, na psicoterapia reencarnacionista, a gente não estuda as comorbidades da personalidade no hoje, né? A gente analisa a personalidade congênita, né? A personalidade que a pessoa já traz ao longo de todas as suas vidas, porque a psicologia tradicional, a psiquiatria, a ciência de uma maneira geral, né? Ela considera os indivíduos como uma folha em branco a partir do nascimento, né? E a partir dali, recebendo a educação de seus pais, da sua família, sua personalidade vai se formando. Nós não acreditamos nisso, né? Nós acreditamos que a personalidade naquele bebezinho recém-nascido, né, frágil, pequenininho, nós olhamos para aqueles bebês e enxergamos ali um ser milenar, né? Um ser que já viveu muitas e muitas vidas, acertando e errando em vidas passadas, né? Então, a psicoterapia reencarnacionista parte desse pressuposto. Somos seres milenares e já nascemos com uma personalidade formada, né? E conforme nós vamos crescendo, esta personalidade que já é formada antes deste nascimento, ela vai entrando em conflito com a personalidade que está se formando nesta vida, que está sendo educada pelos seus pais, né? Tem pessoas, né, Sandra, que caem em padrões repetitivos e não se dão conta, né? O que é que a gente estava falando ali no seu ADS, né? Isso, desde criança. Desde criança, né? Padrões. Eu tive um cliente meu que ele fez a regressão e ele, em 3 vidas, ele tinha ficado com a mesma mulher e ele tinha largado a mulher. E aí, depois, essa mulher arrumava alguém e ele ficava...
o resto da vida procurando atrás dela e triste porque ele perdeu essa mulher. E ele estava fazendo a mesma coisa, tá fazendo a mesma coisa nessa vida e fez de novo. Pois é, e o interessante é que essas pessoas... As pessoas se perguntam, mas de novo, por que isso está acontecendo de novo? Pela quarta vida. Puxa vida, na psicoterapia reencarnacionista, a gente estuda quais os aspectos dessa personalidade congênita que proporciona esse padrão de comportamento repetitivo. Quais são as inferioridades que aquela pessoa apresenta, que no seu campo áurico, no seu campo vibracional, acaba aproximando aquele tipo de mulher, aquele tipo de casamento, para que a situação possa se repetir, até a pessoa entender que o que está causando aquela repetição é o seu comportamento. Sim, porque ele ainda diz assim, olha, eu me sinto, principalmente nessa vida, eu me sinto muito confortável com essa pessoa, eu gosto muito dela, só que eu me sinto numa zona de conforto com essa pessoa, eu não consigo me desenvolver, eu preciso me afastar dela para poder crescer. E essa é a percepção dele, né? E como? Isso é um ganho secundário. É um ganho secundário. Só que aí o que ele faz? Ele se afasta, ele sofre por estar longe dessa mulher e ao mesmo tempo não consegue se desenvolver. É um caso bem... Na verdade, assim, pelo olhar da nossa psicoterapia reencarnacionista, né, da nossa escola, claro, porque na verdade existem várias né, terapias que acessam o passado. Uma delas é a hipnose, existe a TVP clássica, existe a psicoterapia reencarnacionista. Pelo nosso olhar, né, a gente diz que esta pessoa está comandando as suas vidas pelo olhar do ego. Né? Explica muita coisa. Explica muita coisa. Então, um dos exercícios que a gente faz muito em consultório com as pessoas é utilizar o material que aparece nas regressões para trocar a visão do ego pela visão do espírito. O que é melhor para o espírito deste exemplo que tu citaste? Sim. Para a evolução dele? Não porque é mais confortável, mas para a evolução daquele espírito. O que é melhor? É continuar com essa esposa? É procurar uma outra esposa? Enfim, aí a gente vai desenvolvendo a conversa, né? Porque a gente nunca delimita para a pessoa, olha, faz isso, olha, faz aquilo. A gente vai desenvolvendo uma conversa para que a própria pessoa chegue à conclusão, né? Exatamente, porque se é tantas vidas, né? A gente está trabalhando esses olhares aí, né? Que é outros olhares, porque eu não levo bem para a questão espírita, eu levo mais para a questão, né, daquele acontecimento, né? Sim. A ressignificação do que está acontecendo, né? Então, é bem importante, e isso que tu estava falando, né? Vou até ver com esse cliente, se ele não quer, né? Depois conversar contigo, porque talvez a gente também tem que ser humilde e dizer, não está no meu alcance, né? Eu sou muito humilde nesse sentido, eu acho que a gente precisa, né, entender, né? Deixa eu ver quem é que tá ali. Procurar. Isabel Rodrigues, boa noite, queridona. A Marlene Batista, ó, sentindo como temos que prestar atenção aos sinais que a vida nos dá. Para virar a chave da vida, procurar o que realmente estamos aqui para fazer, sem dor, só com alegrias, né? Muito bem, é isso mesmo, né? Eu acho que é por aí, né, Sandra? A Isabel Rodrigues, a minha neta tem muita vontade de fazer uma regressão. Gente, é uma experiência linda, né, Sandra? Nós somos suspeitas por falar, mas gente, é isso. Quando a gente acessa esse conhecimento, né, isso que está dentro de um outro mundo, né? Que eu costumo dizer que é um outro mundo, né? Outras informações que tem ali. E isso, quando a gente consegue acessar isso, né? Vocês acessam isso através de relaxamento também? Como é que é acessado? Como é que é a forma que vocês acessam as informações, Sandra? Da mesma forma ou não? Não. É diferente. Nós trabalhamos com regressão terapêutica através de expansão de consciência. Essa expansão de consciência, ela se dá num estado de relaxamento físico, no primeiro momento, depois relaxamento mental e depois de expansão de consciência propriamente dita. A expansão de consciência, ela é um estágio antes do sono.
Por isso que quando a gente agenda com uma pessoa uma regressão, a gente toma alguns cuidados antes. A pessoa não pode estar cansada, a pessoa tem que ter tido uma boa noite de sono antes. Sim. Porque o combinado número 1 no dia da regressão é que a pessoa não pode dormir. Sim. Porque se a pessoa dormir, ela não nos conta o que ela está percebendo. Sim. Né? Normalmente, assim, na maioria dos casos, as pessoas percebem algum sinal do seu passado, né? Nossa regressão ela é comandada pelo mentor individual de cada pessoa, né? O famoso. Então tem um mentor, então. Sim, a nossa regressão é ética. Isso é até um ponto bem polêmico, assim, né? Entre nós espíritas. E eu digo nós espíritas porque eu sou de raiz espírita também. Sim, eu também sou. Né? Então, os espíritas têm uma certa rixa com regressão terapêutica porque dizem que se nós recebemos o véu do esquecimento é porque a gente não deve acessar o passado. Mas essa é uma informação completamente equivocada. Sim, né? Uma informação equivocada do espírita que não lê e não estuda o livro dos espíritos direitinho. Exatamente. Nós temos a questão 399 no livro dos espíritos, onde Kardec coloca que sim, é possível se acessar o passado desde que seja com um fim útil e com o comando dos mentores. Né? Então, a nossa escola da BPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, a gente trabalha dessa maneira, de maneira ética. Né? Então, as pessoas que fazem a regressão, elas acessam somente o que elas têm condições de ver. Elas acessam, o foco da regressão é o que eu estava dizendo antes. A personalidade congênita. O mentor, ele não vai mostrar quem foi o meu marido na minha vida passada, quem foi a minha mãe, quem foi o meu filho. Eventualmente acontece algum reconhecimento, porque o mentor julga que para o entendimento do caso é importante. Precisa ver a pessoa. É importante entender quem é quem, né? O que foi feito, o que não foi feito. Mas isso está a cargo do mentor, da pessoa mostrar. Né? Nós, da BPR, a gente não pergunta quem é fulano de tal, ou quem foi que te fez tal coisa, ou para quem tu fez tal coisa. A gente não pergunta isso, porque seria antiético. Né? Então, o foco da nossa regressão é a personalidade congênita, justamente para que a gente possa fazer esse trabalho, né, nas consultas depois. Né? Tem muita gente que me pergunta, posso fazer só a regressão? Né? Acredito Pode, eu, né? com uma intenção de ser muito focada no tratamento. Mas a questão é que Mas tem que ter um motivo, né? Por que fazer essa regressão, né? Esse que é o intuito, né? Na verdade, a gente tem um entendimento, assim, que a consulta, muitas vezes, ela é até mais importante do que a própria regressão. Com certeza. Né? Não são raros os casos em que eu procedo da seguinte forma: uma regressão e 2 consultas. Porque o que aparece na regressão é tão rico, é tão profundo, nos oferece tanto material de estudo, de troca de visão, persona para o espírito, né? Aparece o exemplo de repetição das armadilhas e gatilhos, que eu já vou falar em seguida, do que é, que a gente precisa trazer isso para esta realidade de hoje, para proporcionar justamente uma troca de olhar do que aconteceu em vidas passadas e continua acontecendo nessa vida. Exatamente, né? A pessoa fica presa em uma realidade e ela não consegue sair daquilo ali. O famoso padrão. E ela fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, 4 vidas. Claro, tem que fazer alguma coisa diferente, né? Quem sabe não tem que ficar com essa pessoa, né? Olhar, ter essa vida, porque se em 4 tu fugiu da pessoa e tu tá voltando com a pessoa, em alguma vida tu vai ter que viver com essa pessoa. Tá? Talvez a pessoa tá fugindo de viver, né? Então, a gente não pode estar sugerindo essas coisas, mas a gente precisa entender que em algum momento você precisa mudar o comportamento, né? Ou pelo menos entender o porquê que essa pessoa tá vindo para a vida, né? Isso a gente faz bastante em relacionamento. Eu tinha um caso muito interessante que eu acho bacana contar aqui. E se tu tiver caso também conte, né? E essa minha cliente me autoriza a falar sobre esse assunto. Essa minha cliente, ela tinha dores fortes no peito. Dores fortes, assim, ó. Era uma angústia, mas ela sempre sentia uma dor forte. E eu né, a gente já estava fazendo a hipnose e a gente estava tendo algum ganho, mas não era muito. Daí eu disse, não, vamos fazer uma regressão.
E aí, quando a gente fez a regressão, ela viu que em 3 vidas, tá? Ela tinha morrido com um tiro no peito. Uma foi facada, tiro no peito, e teve, foi uma lança, tiro e facada. Então, ali, depois que ela fez aquela regressão, pronto. Nem sempre as conexões com as vidas passadas, elas são emocionais, às vezes elas são físicas mesmo. Físicas, né? E ela sentia e são, física e são tão profundas que acabam alterando a constituição do perispírito da pessoa, Sim. do corpo astral, que é que vai ser a matriz depois para a formação do próximo corpo. Exatamente. E ela veio com isso muito forte. E aí, quando a gente chegou a fazer 2 regressões. Eu geralmente, dentro de um processo, eu faço uma regressão, tem a parte, e faço as outras, né? Os outros processos de hipnose, né? E reprogramação mental. Eu tive que fazer 2 regressões com ela, porque uma só não deu conta de resolver tudo aquilo que precisava ser resolvido. Então, gente, é muito forte. Quando a gente tem essa oportunidade de olhar para isso, e se você está em padrões, né, a sua vida não vai para frente, você está repetindo coisas, né, você percebe que desde a infância você está repetindo comportamentos e padrões, gente, para olhar, né, escuta o que a Sandra está falando, procura ela, porque é uma pessoa que é especialista no assunto, vai poder te ajudar bastante, porque é importante, gente, dentro desse nosso processo, né, de desenvolvimento humano, cognitivo, a gente precisa entender, olhar para nossas questões, né, com muita profundidade, né, Sandra? A regressão terapêutica, ela tem como uma de suas funções a cura de doenças focais, né? Então, hoje em dia nós temos casos assim muito agudos de síndrome do pânico, de depressão, a doença, né, do mundo atualmente, depressão, né? Outras doenças focais do corpo físico, o próprio câncer, né? Doenças cardíacas, essa da dor no peito é um exemplo, né? Ela poderia parar num cardiologista e não sair nunca mais tratando o coração. E o problema não estava no coração. Não estava no coração, né? Era no peito, aqui assim, bem no meio. Eu achava estranho aquilo no meio. Em determinados casos, assim, até falando um pouco de casos, né? Eu já tive casos, né? Atendi um rapaz que era testemunha de Jeová, para vocês verem assim que não é uma terapia religiosa, né? Não é uma terapia estanque. É que nem hipnose, né, gente? A pessoa tem que apenas aceitar a realidade espiritual e se abrir para que o milagre aconteça, né? Esse rapaz que eu atendi, ele tinha vitiligo. Né? Então ele cresceu a vida toda, ele não podia ir à praia, era uma frustração muito grande que ele tinha, ele não podia curtir os verões, né? Era até um pouco de fuga dele, quando chegava o verão ele tirava férias e ia para um lugar frio, né? Ele nunca pôde curtir verão na vida dele. Fizemos o pacote da psicoterapia reencarnacionista, umas 3, 4 regressões, onde acessamos situações bem pontuais lá, né? E ele se curou. Né? Algum tempo depois eu me encontrei ele de chinelo, bermuda no shopping center, todo bronzeado, né? Tinha ido à praia, tinha aproveitado o verão e estava vivendo uma nova vida. Né? É isso que eu sempre digo, Sandra, a vida ela é plena, gente, ela é feliz, a gente não precisa sofrer, as pessoas sofrem, né? Eu vejo assim o quanto as pessoas estão doentes, eu atendo às vezes famílias, né? Eu não sei se para ti vem famílias, né? Claro, vem o filho, né, que é um pouquinho mais de conhecimento, daqui a pouco traz o pai, traz a mãe, traz o outro, traz a nora, eu estou atendendo todo mundo. Mas por quê? Porque as pessoas começam a se curar, começam a ter entendimento, e isso promove uma autocura, e aí a partir desse momento a pessoa começa, nossa, eu tô vivendo tão bem, tô feliz, tô me sentindo bem, né? E aí a partir daí, né? Na verdade, esta é uma das funcionalidades das crianças da nova era. Sim. É fazer os familiares evoluírem, né? Eu penso muito assim, né? Teu filho o que seria de mim, como eu estaria hoje, né, provavelmente em algum ambiente corporativo, doente, né, competindo, se o meu filho não tivesse vindo. Sim. E tivesse me feito dar este salto que eu dei, porque hoje eu me considero uma pessoa muito melhor do que há 7 anos atrás,
de que quando ele chegou, né? Hoje eu sou uma pessoa muito mais aberta, muito mais livre de preconceitos, tive que trabalhar muito preconceito, porque como eu comentei, eu era espírita. Aliás, eu sou espírita ainda, mas naquela época eu era aquela espírita quadradinha, né? Kardec, André Luiz. São os tipos de crianças, e até postei esses dias num grupo, são as crianças. Então, eu vou procurar aqui, eu gente, era kardecista bonitinha de centro espírita. Que tipo de criança é essa? Crianças cristal, crianças índigo. Agora tem um monte de nomenclaturas, né? Enfim, eu costumo dizer apenas crianças da nova era, que aí já engloba todas elas, né? É um texto que depois eu compartilho, quem quiser saber. Enquanto tu vai procurando aí, eu vou comentar sobre a questão das armadilhas e dos gatilhos, que é bem importante. Sim. Né? A gente trabalha bastante nas consultas, principalmente, né? Os gatilhos e as armadilhas são as pessoas e as situações que nós escolhemos no nosso planejamento reencarnatório para acontecerem, para que nós nos cruzemos, para justamente fazer aflorar as nossas inferioridades. Então, aquele famoso minha energia não bateu com aquela pessoa, é porque aquela pessoa é um gatilho para ti, justamente para mostrar a inferioridade que existe dentro de ti. Seja julgamento, seja raiva, seja desprezo, seja tristeza, qualquer inferioridade, qualquer sentimento ruim que alguma pessoa, seja íntima ou não, provoca em ti, ela está servindo de gatilho na tua existência, né? E ela está ali por escolha da própria pessoa, né? Principalmente as relações mais íntimas, pai, mãe, marido, esposa, filhos, irmãos, né? Essas pessoas normalmente nós nos encontramos no plano espiritual antes de nós nascermos para planejarmos esta encarnação aqui. Sim. Para planejar. Tem escolha, não tem essa de dizer, eu não pedi para nascer, pediu sim, e escolheu a mãe, né? Exatamente, pediu e não só pediu, como programou, né? Os eventos maiores da vida, como por exemplo a escolha de uma profissão ou o eterno dilema de qual profissão escolher, né? Também né? A psicoterapia reencarnacionista, ela também tem esse cunho de auxiliar as pessoas a identificarem o seu propósito de vida. Sim. Né? Porque com a identificação das inferioridades e das qualidades, nós não somos só ruim também. Nós temos qualidades conquistadas ao longo de todas as nossas eras, né? Ninguém que está aqui encarnado é só ruim e não tem nenhuma habilidade. Também, né? Ninguém só bom, né? Exatamente. Deixa eu só botar aqui que é a chegada das 500 Star Souls, diamantes arco-íris, né? São almas estelares da nova era. Esse texto é um texto lindo. Depois eu vou compartilhar lá no nosso grupo. Lá, gente, a chegada dos seres da nova era tem como propósito muito elevado em trazer novas energias, novos paradigmas para uma sociedade doente. Então, assim, e essas crianças vieram a partir de 2011, 2010, 2011, que elas começaram a chegar na Terra. Sim. Teu filho provavelmente já faz parte dessa nova era de crianças. Na verdade, diamantes. Divaldo Franco, né, que é um grande expoente da doutrina espírita, ele nos passou a informação que ele recebeu da espiritualidade, acredito eu, de que os seres que iriam transformar o planeta começaram a nascer a partir de 1980, o ano que eu nasci. Ah, que ótimo. Eu nasci em 74. Eu nasci em 80, né? Então, a partir de 1980 começaram a nascer as primeiras crianças índigo, né? A partir de 2011, se não me engano, começaram a nascer as primeiras crianças cristais. Sim. Né? Em função do meu filho, eu estudei a fundo essas crianças novas, né? As crianças da nova era. Inclusive, eu fiz até uma especialização que tem na psicoterapia reencarnacionista, que é regressão em crianças, né? Que é por desenho, né? As crianças de 3, 4 anos, quando já começam a empunhar um gizinho de cera, eles já podem fazer regressão por desenho, já podem desenhar as suas vidas passadas e desconectar dos seus traumas, né? Que legal isso, hein? Então, olha, você que tem uma muito criança lindo. Aí, às vezes a criança tem alguma coisa que você sente que não, né?
procura ajuda, porque eu digo, as pessoas às vezes acham tudo muito lindo, não eu comecei assim. as crianças, né? Observar, né, o seu comportamento, observar as crianças, observar o todo, gente. A vida é linda. Eu sempre digo, as pessoas me acham que eu sou meia doida, você estava te falando, é porque eu digo que eu não tenho problema. Não tenho, gente. O que é problema? É porque, assim, quando a gente tem entendimento do que é um problema, a gente entende que a gente não tem problema. O que é problema, gente? É estar acamado, não ter saúde, né? É ter pessoas sem saúde na nossa família. Isso é um problema. Isso é um desafio. Isso é um problema, né? Porque tu não tem que fazer, ou, né? Tu tem que ajudar, tu tem que estar ali na volta. Mas quando tu tem saúde, quando a tua família tá saudável, né? Eu digo, né? Saúde, às vezes não mental, às vezes não tão boas, mas saúde de poder trabalhar, poder fazer suas coisas. Nossa, gente, você não tem problema. Porque o problema é isso, você tá ali impossibilitado de fazer algo, né? Então a gente tem que olhar para isso. Um desafio bastante grande é a falta de possibilidade de fazer por si. Exatamente, e é isso que as coisas que a gente não consegue. A Onélia Rocha, olá, agora estou conseguindo assistir, gratidão, Onélia, continue aí com a gente. E, gente, quem está nos assistindo, curta, compartilhe com as pessoas. Esse assunto é bem interessante, tem muitos despertares aí, às vezes as pessoas assistem, né? E se identificam com algum dos nossos casos aí que a gente está conversando. Às vezes as pessoas têm, eu recebo síndrome do pânico, às vezes falta de confiança em si, eu recebo muito, como eu sou especialista em confiança, segurança e autoestima, Sandra, eu recebo todos os dias no consultório pessoas que com 50 anos que nunca tiveram certeza do que, né, de nada, né? Então, isso são perdidas. Perdidas. E assim, fizeram, trabalharam, muitos até são funcionário público, ou têm os seus empregos, têm empresa, mas vivem nesse dilema de não ter segurança de nada. Isso é muito triste, muito dolorido para a pessoa. Muito dolorido, então, muito triste. É importante a gente entender isso, né, olhar para isso, né? E através da psicoterapia, como é que ela vê essa parte de segurança, confiança e autoestima? Como é que ela atua nesse sistema, Sandra? Primeiro, com a identificação da personalidade congênita, a gente consegue identificar as qualidades que a pessoa já tem, né? Normalmente isso a gente chama... As ferramentas, os recursos internos. Os recursos internos. A gente chama isso de regressão de ligação, né? Existe a regressão de corte de sintonia, que são aquelas situações em que a pessoa viveu um trauma em vida passada e isso gera uma consequência hoje. Essa é uma regressão de corte de sintonia. Mas também existem as regressões de ligação, que é justamente o mentor escolhendo mostrar para a pessoa que a vida não é só desgraça, que a vida também é feita de momentos bons, que existiram na história daquele espírito encarnações bem-sucedidas, encarnações felizes, encarnações recheadas de amor, compreensão, acolhimento, né? A nossa milenaridade, ela não é só desgraça e guerra, né? A gente também já teve coisas boas, amor, acolhimento, né? Porque se existe isso dentro de nós, nós recebemos em algum momento da nossa história. Verdade. Né? Então é dessa maneira que a gente costuma trabalhar a questão da autoconfiança, né? É realmente resgatando o que há de bom dentro das pessoas. Né? Eu sempre digo, né, resgatando o amor próprio, né? Acho que é a base de tudo, né? O primeiro recurso que eu busco quando eu estou fazendo estou ajudando uma pessoa a resgatar a autoestima dela, a confiança dela, é buscar o amor próprio, né? Porque quando a gente se ama, a gente se respeita. Quando a gente se ama, a gente não deixa que ninguém faça com a gente algo, né? Então é importante isso. Eu estou atendendo uma moça agora, justamente nesse ponto focal, assim, né? A questão da autoestima, porque ela é muito sozinha, né? Também tem um componente bastante forte de timidez ali e tal. Então, nós estamos agora na fase de traçando planejamentos, né? Do que ela pode fazer para angariar mais amigos. Que legal. Né? Conhecer mais pessoas, né? Então, a gente está elencando as coisas que ela gosta de fazer, os lugares que ela gosta de ir, e os eventos em que ela pode se engajar, né? Exatamente. E está dando certo, ela está se motivando, ela está avançando, como se diz. A Alice de Sapucaí diz, ó, como é feito? Demora muito para ser feito? Como é feito, Sandra, né? Demora muito? Aí,
A BPR, ela não nos sugere apenas uma regressão e apenas uma consulta. Sim. Afinal, nós somos seres milenares, né? Isso é muito pouco para a gente conseguir entender a personalidade congênita de uma pessoa, identificar armadilhas e gatilhos, né? Enfim, o trabalho é muito vasto. Então, nós temos um pacote dito inicial, né? Que é para a pessoa conhecer como funciona a terapia, formar o vínculo com o terapeuta, né? Começarmos a rodar, né? Começarmos a girar esta roda viva, né? Ele é um pacote composto de 6 encontros, sendo 3 regressões e 3 consultas, tá? Então, normalmente é assim que a gente começa. Em torno de quanto tempo cada consulta, Sandra? As consultas 1 hora e meia, dependendo do pano para manga que a regressão traga. A gente sabe que traz muito. É verdade, às vezes é pouco tempo mesmo. Às vezes é pouco tempo. Mas 1 hora e meia, né, as consultas. As regressões, como elas são comandadas pelo mentor da pessoa, e lá no mundo espiritual o tempo é diferente do daqui. Exatamente. A gente costuma marcar num dia em que a pessoa possa não marcar nenhum compromisso depois, né, e que possamos dedicar de 2 a 2 horas e meia para a regressão. Né? Às vezes leva um pouquinho mais, às vezes leva um pouquinho menos, isso é muito particular de cada pessoa. Eu já tive regressões de 40 minutos, por exemplo, e já tive regressões de 3 horas, né? Então isso varia, né? Eu já tive de 4 horas. Tem coisas que vai puxando, e a gente não tem o que fazer, né? Eu sempre recomendo também. Tem regressões que são bem truncadas, né? E aí a gente tem que ir usando, né? Na nossa escola nós temos táticas, né? Que a gente chama, para ir ajudando a pessoa a prosseguir no seu relato, a relembrar, porque às vezes o trauma é tão profundo que a pessoa vai devagarinho mesmo por um medo interno, né? Eu não quero rever conscientemente aquela situação. Mas aí a gente vai incentivando a pessoa a continuar o relato, porque aquilo vai passar. Sim. Né? Sabe que é uma coisa bem interessante, quando eu fiz a minha formação em hipnose, e nós estávamos lá fazendo o curso, né? E aí ele fez uma regressão ali ao vivo, né? Chamou uma pessoa aleatória e começou. Quando começou, Sandra, assim, essa moça ela tinha vários problemas, inclusive síndrome do pânico, né? Para ela foi um esforço muito grande estar ali, né? E ela tinha sido estuprada. Assim, ó, foi muito forte. Essas lembranças costumam ser dolorosas. Foi muito forte, assim, sabe? Nossa, cara, todo mundo começou a chorar, foi muito triste, porque ela não lembrava, ela nem... Sabe, ela tinha todas aquelas dores, né? Isso tinha acontecido por volta de 12, 13 anos de idade, só que ela esqueceu. Simplesmente na cabeça dela ela não lembrava. Depois ela relatou que ela não lembrava daquilo, sabe? Porque ela tinha ido para uma festa, ela tinha bebido, né? E na cabeça dela aquilo tudo tinha acontecido como consentimento, não tinha sido. Tinha sido dessa forma. E foi muito, muito, muito forte aquilo para quem estava assistindo, mas ao mesmo tempo entender, gente, que muitas coisas, muitas dores que as pessoas têm hoje, né? E principalmente algumas doenças muito, muito profundas aí, elas estão ligadas, né? E às vezes até na infância, né? Às vezes não, muitas vezes é na infância, né? Sim, justamente. Até aproveitando essa questão da infância, né? O trabalho da psicoterapia reencarnacionista com as crianças é muito delicado e visa não diretamente a criança, porque a criança está começando a sua jornada, né? Mas visamos diretamente os pais da criança, porque qual é a utilidade de se fazer uma regressão numa criança, né? Até porque não se faz por curiosidade. Quando a gente faz uma regressão numa criança é porque alguma questão ali está apontando. Sim, alguma investigação está sendo feita, né? Exatamente. Então, o objetivo número 1 da psicoterapia reencarnacionista infantil é identificar para os pais a personalidade congênita daquela criança, para munir aqueles pais de informações mais verdadeiras e realmente consistentes do que aquela criança precisa ser educada. Quais são os sentimentos inferiores que aquela criança carrega que tem que ser curadas para que aquela encarnação que está iniciando tenha uma possibilidade de ser
que tu chama de sentimentos inferiores, Sandra? Porque as pessoas que estão nos assistindo aqui, elas têm, né? Às vezes não entendem bem, né? Eu procuro ajudar, né? Eu sei, mas eu acho que é importante a gente falar. Sim. Né? A Leila, né? Essas preciosas informações, né? Dá para fazer à distância, Sandra? Dá para fazer à distância. Nós temos a técnica da RAD, né? Por exemplo, para pessoas que moram longe, hoje eu estou atendendo umas 10 pessoas que moram longe, uma da Dinamarca, bem legal. Legal. Né? Então, assim. Passa o teu telefone, então. Passa o teu telefone aí, porque daqui a pouco ela já quer. Aí eu passo. Tá bom. Meu telefone é 98406-0722. Como é que as pessoas te encontram aí nas redes sociais? Você tem tua página? Tenho página no Facebook. Como é que é o nome da tua página? Sandra Pereira, terapeuta reencarnacionista. Tenho a minha página no Instagram, tenho 2 páginas no LinkedIn, tenho WhatsApp, Telegram. Ótimo, tá em todas, Tô bem visível aí nas redes sociais. Sandra Pereira, terapeuta reencarnacionista. Isso. E repete teu WhatsApp, que é importante, né? 98406-0722. Certo. Gente, que vocês estão aí, né, que moram em outros estados, A gente tem gente que nos acompanha de Portugal, da Espanha. Olha que legal! Bastante lugares aí do mundo que nos procuram. Que legal isso aí. Então, deixa eu explicar como é que funciona a RAD, né, para as pessoas que moram longe. É importante salientar, assim, que a RAD é uma ferramenta que nós usamos também para as pessoas que não podem fazer a regressão presencial. Né? A regressão, por ser considerada no mundo espiritual uma cirurgia, aqui no mundo físico nós temos alguns pré-requisitos, né? Então, por exemplo, as mulheres grávidas não podem fazer, as pessoas muito idosas, sensíveis já emocionalmente também não se recomenda, né? As pessoas que já sofreram alguma questão física, como por exemplo, pressão alta, AVC, ataque cardíaco, né? Pessoas que já tiveram alguma questão impactante física também se recomenda a RAD. A RAD... Se recomenda ou não se recomenda? Se recomenda a RAD, né? Porque nenhuma pessoa fica desatendida na psicoterapia reencarnacionista. Entendi. A gente tem... então essas pessoas, os idosos, as pessoas que tiveram, RAD. É RAD. Legal. É RAD. Tinha entendido ao contrário. Não. São as pessoas que não se recomenda fazer regressão direto. Né? Faz por RAD. Faz por RAD, porque ninguém fica desatendido. Né? A RAD a gente chama uma colega, psicoterapeuta reencarnacionista normalmente, também pode ser feito através de um familiar, né? A pessoa deita, né? E a gente faz a expansão de consciência conectando com o mentor da pessoa. Legal, né? isso. Eu já fiz regressão para um bebê de 4 meses. Sério? Que show. Assim, nesse esquema, né, de RAD. Porque o bebê, ele não dormia, nunca. Nem cochilos, nada. Nossa. E aí nós fizemos a regressão terapêutica e na ocasião foi identificado uma situação em que ele tinha sido enterrado vivo e não tinha desencarnado. Ele estava no momento do desencarne, estava linkado no momento do desencarne. Nossa. Foi feita a regressão e o bebê começou a dormir normalmente. Sério isso? Muito sério, muito sério. A gente vê, olha, gente, isso é muito sério, não, né? É o tipo de coisa que é o tipo do caso, é o tipo do caso assim. A gente não tem noção, a criança tá ali chorando, muitas vezes, tá com cólica. Não é cólica, é outra coisa. Vai levar para o pediatra vai dar um remédio para dormir, uma química. Então assim, olha e essas aí não precisa, aí, né? Esse é um tipo que eu nem sabia, né? É muito legal essas trocas, né? O ganho é muito show. Importante porque a gente aprende muito, né? Dentro desse universo que eu já conheço e atendo, né? Mais uma coisa que eu, né, não conhecia, achei muito legal. Tu vai dar uma palestra no Encontro Holístico também, né? Como é que é o nome da tua palestra, Sandra? O próximo Encontro Holístico vai ser dia 18 de novembro, no Hotel Plaza São Rafael, né? O Encontro Holístico Gaúcho está cada vez crescendo mais, graças a Deus. Estou junto dessa equipe praticamente desde o início, né? Do movimento. Então, eu me juntei faz uns 2, 3 meses, mas já sou apaixonada. Já é da casa. Em julho, né? Já tô na casa. Nossa, apaixonada. Eu tô há mais tempo, eu tô praticamente desde o início. Eu não comecei no início, né? Mas eu tô... É um movimento, né? É todo um movimento. Assim, as partes da equipe vão se juntando aos poucos, né?
Agora vai ser dia 18 de novembro, no Plaza São Rafael, e o tema do encontro holístico é o amor. Ah, lindo! Né? Então, eu vou abordar a psicoterapia reencarnacionista e o amor verdadeiro. Né? Então, a gente vai abordar o que realmente é importante para o amor em termos de evolução. Né? Será que é o que nós pensamos pelas ilusões do nosso ego, né? Será que é o que os comerciais de televisão nos passam, né? O que é o verdadeiro amor, né? Então vai ser bem legal. Vai ser lindo. Vai ser lindo a palestra, eu já estou preparando. Que horas que tu vai palestrar lá, Sandra? Eu não me lembro exatamente o horário. Acredito que seja às 16 horas. 16 horas. Acredito que seja às 16 horas, mas a confirmar, né? Nas minhas redes sociais eu já publiquei já lá. Tá publicado. Então tá, gente. Eu cronograma. Também vou palestrar lá, né? Eu vou falar sobre o Código do Amor, né, pela visão das deusas. Vai ser lindo, nossa, gente. O último encontro holístico foi maravilhoso. Eu também falei sobre o Código das Deusas. E você falou sobre psicoterapia reencarnacionista, né? Sim. E sobre a física quântica, né? Sobre a visão da física Exato. quântica. Né? Eu sou terapeuta holística hoje, né? Conforme a gente vai entrando nesse meio, a gente vê a necessidade de ter mais ferramentas, né? Para oferecer para as pessoas. Mas o meu carro-chefe, a minha paixão, o meu amor terapêutico ainda é a psicoterapia reencarnacionista. Nossa, mas é lindo, né? Acredito que vai continuar sendo até o final dessa existência. Né? Olha, quem tem esquizofrenia pode fazer? Deve fazer. Deve fazer, gente. Fale com essa mulher aqui, que ela, né, tem muita coisa aí muito legal, gente, que a gente não compreende, a gente muitas vezes não entende, mas uma coisa eu digo, procure, né? Procure soluções, né? Procure essas terapias holísticas, tem muito. No encontro holístico você vai ver vários terapeutas, vários profissionais, inclusive a Sandra, eu vamos estar lá. Você vai poder estar junto com essas pessoas, entender, né? Qual é a solução melhor para você, né? Porque às vezes é um barra de axis, às vezes é um teta healing, às vezes é psicoterapia reencarnacionista, ou às vezes é tudo, gente. Eu tenho uma cliente minha que ela é uma querida, eu mando ela para todos os profissionais, eu digo, olha, vê o que vai ser legal para ti. Ela já fez processo comigo, já foi para o Rogério, já vai para, né? E eu tô sempre ajudando ela, mostrando para ela, porque é importante, gente, tem que ver o que faz sentido, porque às vezes não é uma coisa que vai te adiantar, às vezes você vem com uma ancestralidade muito carregada, né, Sandra? Muito. E precisa vários processos para poder você sentir o bem-estar, se sentir pleno e feliz, né? Nossa conexão Eu Sou, que teve lá, gente, foi lindo. Foi uma alquimia de coisas lindas. A Sandra palestrou, né? Deu um treinamento lá. Eu fiz uma simulação de plano astral. Fez uma simulação de plano astral onde eu não consegui morrer. Eu não consegui morrer, porque eu tenho uma crença forte que eu vou ver até 130, eu vou viver. Não consegui me libertar, eu queria morrer, mas que assim seja. Não teve jeito de eu morrer. Foi bem engraçado, mas foi muito lindo, né, gente? A nossa próxima atração é o Amor Exigente. Sandra, gostaria que tu deixasse considerações finais aí, né? E, gente, na próxima semana eu vou estar aí falando sobre o VAP, sorteando as bolsas para quem, né, hoje participou, depois eu vou estar olhando ali na página, tá? Inclusive, tu tá concorrendo também, né, Sandra? Ao VAP, né, que é o Vida em Alta Performance, gente. Lá também você vai conhecer e saber que a vida é linda, né? Você pode viver muito bem, tá? Então, aproveite essas oportunidades que tem, que a vida está trazendo para nós. Esse programa traz muitas oportunidades de conhecer tratamentos, programas aí, para você sentir o bem-estar. Por favor, Sandra, dê suas considerações finais aí para nós. Primeiramente, gratidão, né, a TV Líder do Vale, a ti, Adri, por ter aberto essa porta, né, essa oportunidade de poder divulgar um pouquinho mais o meu trabalho, poder divulgar a psicoterapia reencarnacionista, que é uma terapia transformadora, né, realmente é uma terapia que transforma a tua vida do ego para o espírito, né? A gente transita pelo mundo das ilusões com os olhos um pouco mais abertos, né? Então, gratidão pela oportunidade, permaneço à disposição aí pelas minhas redes sociais, pelo meu telefone que eu já passei, né? Até mesmo aqui pela TV Líder do Vale, quem precisar de algum contato comigo também pode acessar por aqui. Gratidão por enquanto. Certinho. Gratidão, pessoal. Tenham uma linda noite e namastê.
Não. A deusa que habita em nós, né? Saúda o Deus ou a deusa que habita em você.